Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje celebramos a festa da Cátedra de São Pedro. Essa festa nos faz lembrar que Jesus Cristo escolheu São Pedro para ser o primeiro Papa, para presidir a igreja, a sua igreja, na caridade, para ser sinal de comunhão e de unidade para todo mundo, para exercer esse ministério petrino, para guardar o depósito da fé em comunhão com os bispos, que está contido na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. Então Pedro tem essa grande missão de governar a igreja, de santificar a igreja, de também ensinar a igreja. Então é muito importante esse ministério de Pedro, que preside o colégio dos apóstolos. É fantástica essa missão que Cristo confiou a Pedro e que vai expressar muito bem no Evangelho de hoje, segundo Mateus. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Palavra da salvação. Essa palavra, amados irmãos, é verdadeira, né? A igreja, nesses 2000 anos ou mais, passou por muitas dificuldades, provações, perseguições, tantas situações difíceis. Mas ela se mantém viva hoje aí, unida ao Papa, né? E combatendo e anunciando o Evangelho. Essa é a missão da igreja: levar luz ao mundo inteiro, levar a boa nova do Evangelho até os confins da terra. E a igreja continua, apesar de algumas situações difíceis, a igreja continua cumprindo a sua missão. Bendito seja Deus, para salvar as pessoas, para levar as pessoas para o céu. A igreja está aí viva hoje, depois de 2000 anos, por obra do Espírito Santo. O inferno não conseguiu destruí-la não, porque Deus é todo-poderoso. Fantástico celebrar essa festa da Cátedra de Pedro. Vocês sabem que esse símbolo da Cátedra de Pedro está lá na Basílica de São Pedro, em Roma. É um trono que está lá naquele monumento que Bernini fez, que é lindo, né? Que representa o trono de Pedro, a sé apostólica, né, de Pedro, desde onde o Papa governa toda a igreja. Mesmo que a catedral do Papa é São João de Latrão, mas a cátedra está lá na Basílica São Pedro, em Roma. E é interessante esse evangelho de hoje, porque essa pergunta de Jesus, cada um tinha uma resposta diferente. Um é João Batista, outro Elias, um dos profetas, João Batista. Mas e vós, quem dizeis que eu sou? Concretamente. Então Pedro vai fazer essa linda profissão de fé: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso que Pedro experimentou, porque Pedro, o primeiro Papa, ele era um pescador da Galiléia, um homem rude, sem muita cultura, mas ele experimentou que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que o chamou lá às margens do mar da Galiléia. Jesus até morou na casa de Pedro e converteu. São Pedro experimentou que Jesus o converteu, o transformou. Mesmo ele tendo negado 3 vezes, ele experimentou o perdão e a misericórdia de Jesus Cristo, do próprio Deus, que o confirmou depois da ressurreição, que lhe deu o Espírito Santo e que fez dele o que preside a igreja, o colégio apostólico, o que guarda o depósito da fé. Então Pedro experimentou que Jesus realmente é o Messias, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus que se fez homem, que o tirou de tantas situações, que o converteu, que o fez Papa.
e que o conduziu até que ele deu a vida em Roma. Então Pedro tem uma experiência concreta de Jesus Cristo, que ele realmente é Deus, que ele tudo pode. E é isso que também nós temos que experimentar. A nossa fé não pode ser uma coisa teórica, de saber coisas sobre Jesus, não. Nós temos que ter uma experiência na nossa vida do que ele faz. E nós temos um pouco dessa experiência também. Porque o Senhor tem nos amado tanto, tem nos salvado, tem nos tirado de tantas situações difíceis. O Senhor tem nos tirado de pecados, de situações difíceis também. Tem nos mantido na igreja, tem nos ajudado, tem nos perdoado, tem nos amado, tem nos salvado, tem nos libertado, tem nos dado tantas graças, tantas bênçãos, o pão de cada dia. Então nós também temos que professar a nossa fé concretamente como Pedro, nesse Deus único e salvador, que é um Deus vivo, não um Deus morto, não. É um Deus que age na nossa história. É um Deus que sempre está nos resgatando, nos ressuscitando, nos libertando de tantas situações difíceis. Então, amados irmãos e irmãs, tenhamos um coração agradecido a Deus, que também nos deixou a igreja, que nos dá a palavra, que nos dá o sacramento, que nos dá tantas bênçãos, tantas graças, tantos ensinamentos para a nossa salvação, para a nossa vida cristã. É fantástico a igreja, irmãos. É um dom de Deus, é uma graça de Deus para toda a humanidade. É luz para o mundo. Então estejamos gratos e rezemos sempre pelo Papa, o sucessor de Pedro, para que ele governe a igreja com força, com coragem, com muito ânimo. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.